tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A gente está aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre química básica, são conceitos de química básica. A gente já vinha trabalhando, né, falando um pouquinho sobre matéria, falamos um pouquinho sobre as transformações físicas e químicas da matéria, né? E agora a gente vai entender o que seria, do que é feita essa matéria, essas propriedades que o material tem, que o outro não tem, por que eles são assim. E para entender isso, a gente precisa saber que a matéria é composta por uma coisa muito, muito, muito pequena, chamada de átomos, tá bem? Mas como é que surgiu essa ideia do átomo? A ideia do átomo surge com Leucipo e Demócrito na Grécia Antiga, 450 anos antes de Cristo, mais ou menos. Eles falam que deve existir, eles começam a teorizar que deve existir algo em qual você divide a matéria tão pequena, que chega um momento que você não consegue mais dividi-la. E aí, eles chegam nessa palavra átomo, que significa 100 partes, né? A é prefixo de negação, tomo quer dizer partes, ou seja, nada de partes sem divisão. É basicamente isso, tá? Só que esse conceito ficou guardado durante um tempo. Ele ficou lá esquecido um pouquinho, tinha esse conceito de átomo, de que existia um momento que você ia começar a quebrar a matéria, dividir a matéria, até um momento que você não ia conseguir mais dividir. Só que Dalton recupera esse conceito e consegue provar a existência do átomo. E aí começam a se gerar modelos de átomos. Uns falam que é de um jeito, outros falam que é de outro. O modelo que a gente trabalha hoje é esse daqui que vocês podem ver na apostila, tá? Que está aqui, esse modelo aqui, que é o modelo de Rutherford-Bohr. Eram duas pessoas, Rutherford e Bohr. Isso aí. E aí eles falam que esse átomo ele vai ter um núcleo e uma eletrosfera. Ou seja, o átomo já deixa de ser um conceito de indivisível. A gente até brinca hoje que esse nome não cabe mais para ele, porque o átomo é divisível sim, tem como se dividir um átomo. O processo até é chamado de fissão nuclear, tá? Que é o que a gente realiza nas usinas de energia, nas usinas... Gente, esqueci o nome. Esqueci mesmo. Depois eu lembro. Mas então, nas usinas de energia, como Angra 1 e Angra 2, que a gente tem aqui. E lá você consegue quebrar um átomo. Esse processo de fissão nuclear. Usina de energia nuclear é o nome da usina. E aí, esse átomo ele vai ser constituído por um núcleo e uma eletrosfera. Nesse núcleo, prestem muita atenção, porque essa parte é muito importante. A gente está entrando em algo que a gente não consegue ver, tá ok? A gente está entrando em algo bem complexo, tá? Que são os átomos. A gente, meio que se a gente quebrar minha mesa em partículas bem pequenininhas e colocar no microscópio, a gente não vai conseguir ver um átomo. Um átomo nunca foi visto, tá? As pessoas perguntam, professora, como é que você sabe que átomo existe se você nunca viu? Porque nem tudo que a gente sabe que existe, a gente já viu, tá? Mas a gente tem como mapear onde estão os átomos, a gente consegue ver esses átomos interagindo com outras matérias, tá? Então, a gente sabe que o átomo existe, a gente consegue perceber as ações dele, mas a gente não consegue vê-lo ainda. Entendido? E aí, a ideia do átomo é essa. Como é que é esse modelo que a gente trabalha? Temos um núcleo, que é essa parte vermelho e amarelo, sim. Desculpe minha falta de visão, muito boa. Nós temos esse núcleo, que está aí vermelho e amarelo. Essas partes vermelhas são chamadas de prótons e essas amarelas são chamadas de nêutrons. Ou seja, o núcleo do átomo ele é formado de duas partículas, chamadas prótons e nêutrons. Agora, vamos entrar mais um pouquinho. Os prótons eles têm uma carga positiva e os nêutrons têm uma carga neutra. Peguei vocês, né? Acharam que eu ia falar negativo. Então, os prótons
positiva e os nêutrons, já está no nome dele, neutro, tá? Lembra, próton é P de positivo, nêutrons é N de neutro. Mais fácil. E em volta desse átomo, nós temos umas partículas que são menores do que as partículas que estão no núcleo, que são chamados elétrons. Esses elétrons têm uma carga negativa. Vocês já ouviram falar que positivo atrai negativo? Então, os elétrons ficam ali, ó, rondando aquele núcleo, porque o que eles querem é ficarem próximos dos prótons. Então, como esses elétrons não conseguem sair dali, eles ficam rodando em volta desse núcleo e forma a que a gente chama de eletroesfera, tá? Eletroesfera. Então, no átomo temos um núcleo e uma eletroesfera. No núcleo temos prótons e nêutrons, na eletroesfera, elétrons, ok? Agora, perdão, não existe um único tipo de átomo, existem vários tipos de átomo. E o que vai diferenciar um átomo do outro é o número de prótons que ele vai ter no núcleo, tá? Essa é a grande diferença de um átomo para o outro, são o número de prótons que ele tem no núcleo. Se ele tiver 2 prótons, ele vai ser um tipo de átomo, a gente vai dar um nome específico para ele. Se ele tiver 3 prótons, ele vai ser outro tipo de átomo. E esse número que a gente dá para ele, que são os números de prótons que ele tem, vai configurar características específicas. E aí a gente surge com o conceito de elementos químicos. Elementos químicos são todos os átomos do mundo, do universo, que têm o mesmo número e eles possuem as mesmas propriedades, ok? Esses átomos que têm o mesmo número e possuem as mesmas propriedades são chamados de elementos químicos, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Agora vamos lá. A gente vai entrar em um outro conceito, um pouquinho para falar sobre essa questão dos números dos átomos. Os átomos eles vão ser classificados por alguns números. E o principal deles, como eu falei, é o número de prótons que tem no núcleo, que é chamado de número atômico. Esse número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo e ele é representado pela letra Z. Z, isso aí. Então, o número atômico, anota aí, não está escrito na apostila, não adianta olhar, tem que olhar para mim. O número atômico, escreve aí, representado pela letra Z de zorro, de zebra, é a quantidade de prótons que tem no núcleo de um átomo. Isso, muito bom, muito bom. Agora, vamos para um outro número. Esse sim está aí na apostila de vocês. Está escrito aí, número de massa. Ele é representado pela letra A, de amor. Isso. Número de massa representado pela letra A, de amor. E ele é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Professora, e os elétrons? Os elétrons, eles têm uma massa, né? A gente já viu o que é massa. Quantidade de matéria que um corpo tem. A massa deles é tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente desconsidera, tá bem? Na hora de pesar. A massa de um átomo que a gente vai medir, que não é peso, que é diferente, a gente vai medir o átomo, a massa dele vai ser dada pelos prótons e nêutrons que tem no núcleo. Então, o número de massa, ele se dá por prótons mais nêutrons, ok? Então, vocês estão vendo até uma formulinha aí. A é igual a P mais N, ou seja, o número de massa é igual a prótons mais nêutrons. É simplesmente o que eu falei, só escrito numa fórmula, tá? E como eu falei que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, Z, ou seja, a gente pode escrever essa fórmula de outra maneira. A é igual a Z mais N. Ficou entendido? Então, nós temos esses números mais importantes para vocês entenderem o que é basicamente esse átomo e como ele funciona. Agora, uma coisa muito importante. Os elementos químicos, eles vão estar em equilíbrio de carga elétrica. Lembra que eu falei para vocês
que o próton tem uma carga positiva e os elétrons têm uma carga negativa? Para eu ter um elemento químico, essas cargas precisam estar equilibradas. O que significa isso? Se eu tenho um próton, eu vou ter um elétron. Então, sempre que a gente encontra um elemento químico, quando a gente fala de elementos químicos, a gente está falando que o mesmo número atômico vai ser a mesma quantidade de elétrons que esse átomo tem. Por exemplo, peguei um elemento químico que o número atômico dele é 10. E aí eu pergunto para vocês, alunos, qual será a quantidade de elétrons desse elemento químico? Aí vocês vão falar para mim, 10, professora. Por quê? Se ele é um elemento químico, ele está em equilíbrio, e aí o número de prótons precisa ser igual ao número de elétrons, tá? Vamos lá. Próximos. Vamos para uma parte? Vamos pular de página aqui, queridos. Eita, tá esquerda. Só um segundo. Agora, a gente vai entrar uma coisa muito importante. A gente já aprendeu o que são os átomos, aprendeu que eles têm números diferentes, aprendeu que eles podem ser vários e que átomos de mesmo número têm propriedades iguais, eles são chamados de elementos químicos. E esses elementos químicos precisam, aí estão em equilíbrio, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. Então, quando ficaram pensando assim, eu tenho esse elemento químico, mas eu também tenho esse eu vou dar o nome de lítio, esse eu vou dar o nome de berílio, esse eu vou dar... Só que eu precisava organizar isso tudo. E aí, eles fizeram a classificação periódica dos elementos, né? A mais conhecida como tabela periódica. Essa tabela, ela tem todos os elementos que existem, os naturais e os sintéticos. O que é isso, professora? Elementos naturais são os que a gente encontra na natureza. Os elementos sintéticos foram produzidos pelo homem. São essa parte aqui de baixo da nossa tabela periódica, que vocês não estão conseguindo ver, mas eu dou uma machadinha para vocês verem. Tá? E aí, nessa nossa linda tabela periódica, que está toda colorida, nós temos várias coisas. Primeiro delas, cada quadradinho, retângulozinho desse significa um elemento. Vocês podem ver que todos eles têm letras iniciais diferentes, tá? Essa primeira fileira aqui na vertical, né? Fala para vocês. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Então, vocês podem ver que cada quadradinho significa um elemento. Os nomes dos elementos estão estranhos. Eu botei ali e falei para vocês, Na é sódio, K é potássio. Sim, tem alguns elementos que estão em latim, alguns estão em gregos e outros estão em outras línguas. Então, a língua da tabela periódica é um pouquinho variada, um pouquinho bagunçada. Mas, conforme vocês forem vendo isso, vocês vão se acostumar, tá? Tem uns que eu sei de cabeça, tem uns que tem que olhar mesmo, porque é difícil. Agora, uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam. No meio, sempre vai vir essa letra, que é o símbolo do elemento químico, tá? Então, o hidrogênio, o símbolo dele é um H. Deixa eu pegar outro aqui. O carbono, o símbolo dele é um C. O hélio, o símbolo dele é o HE. E aí, no meio, sempre vai ter esse símbolo do elemento químico. Em cima, a gente vai ter um número atômico. Professora, você já falou de número atômico. Falei, exatamente. Número atômico é o número de prótons, né? É o que vai deixar esse elemento ser ele. É basicamente o cerne desse elemento, é a alma do elemento, tá ali na parte de cima, tá? Na parte de baixo, a gente tem a massa. Lembra quanto ele tem lá de prótons mais nêutrons? A gente consegue encontrar isso aí na tabela periódica. O que é legal falar também, nós temos algumas coisas na tabela periódica. Ela sempre vai do aqui,
da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo. Vocês olhando dessa maneira, vocês vão do elemento menor para o maior, ok? O elemento menor está lá em cima, aqui, e o elemento maior está aqui embaixo. Dentro dessa parte aqui da tabela periódica, isso é bem importante de falar, tá? Concentre-se mais nessa parte que não está separada embaixo. São os elementos naturais. E aí, nós temos também, na tabela periódica, as linhas e as colunas, que períodos e famílias. Isso é muito importante. Acho que tem imagem aqui do lado. Vocês conseguem ver, mas vamos lá. Aqui do lado, nós temos um método de análise da tabela periódica. A gente tem 7 períodos e 18 famílias. Os períodos vão ser essas linhas horizontais. As famílias vão ser essas linhas verticais, ok? Isso que vocês precisam aprender por agora, tá? Não precisa aprender o nome das famílias e tal. Uma coisa muito importante sobre a tabela periódica, e se eu não me engano, vai ter aqui embaixo uma fotinha também. Tá aqui do lado. É basicamente a divisão mais básica sobre as propriedades desses elementos. A gente na tabela periódica vai ter metais, não metais ou ametais, gases nobres e o hidrogênio, que não é ninguém, ele só é o hidrogênio, ele é ele mesmo, ele é único, sabe? Existe ele. Então, nós temos metais. Professora, quais são as propriedades dos metais? Os metais, eles são bons condutores de energia elétrica, bons condutores de calor, tá bem? Eles são maleáveis, eles normalmente são sólidos na temperatura ambiente, exceto o mercúrio. E é isso. Os não metais ou os ametais, eles não são bons condutores de calor, não são bons condutores de energia elétrica, tá? Muitos deles não são sólidos na temperatura ambiente. E os gases nobres. Os gases nobres é um nome legal, eu acho que o nome dele já dá esse entendimento. Vocês podem ver que eles estão separadinhos lá na última coluna, não vão se misturar com ninguém. E essa é a grande propriedade dos gases nobres. Os metais e não metais, eles vão se ligar para formar outras coisas. Os gases nobres não se ligam nem com metais, nem com ametais. Tá? E o hidrogênio, ele não vai se encaixar em nenhuma dessas grandes divisões que temos aí. O que a gente vai ver agora, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, né? É bastante coisa, eu entendo. Mas agora vamos para uma parte mais legal, nossa ideia. A gente conversou até sobre isso na última aula. Como é que formam esses elementos químicos? Professora, a senhora falou um monte de coisa. A senhora falou que tem um monte de elementos. Eu vi naquela tabela, tem vários elementos lá. Mas como é que eles se formaram? Da onde veio esses elementos químicos? Então, vamos lá. A gente já conversou isso na outra aula, sobre a origem do universo e o Big Bang. Vocês estão ouvindo falar isso pra caramba. Mas, se vocês estão ouvindo muito, porque é muito importante. Os primeiros átomos foram criados lá na origem do universo, tá? Um pouquinho depois do Big Bang. Um pouquinho, eu digo, milhares de anos depois. As cargas estavam soltas, positiva para lá, negativa para lá, não sei o que para lá, e todo mundo estava solto e muito louco. E aí, elas começaram a se encontrar. Quando elas começaram a se encontrar, elas começaram a ficar juntas. E as pessoas, quando se encontram, elas se apaixonam. E aí elas ficam juntas. Eu estou lembrando dos meus professores falando isso agora. Então, quando o primeiro positivo e o primeiro negativo se encontraram, eles formaram o elemento mais simples que a gente tem até hoje, que é o hidrogênio. E esse elemento mais simples, o hidrogênio, ele foi um dos primeiros elementos a serem formados e ficou lá rodando pelo universo,
E em locais muito... Só um segundo. Voltamos. Conseguimos aqui sanar os problemas. Pessoal, vou retomar, tá? Como eu ia dizendo, o hidrogênio ele é o mais simples, né? Ele vai ter um único próton e um único elétron. E aí, mesmo esses átomos já formados, eles estavam distantes. Só que, em algum momento, essa matéria que já está se formando, ela começa a se juntar, ok? Começa a se atrair e ficar mais junta, mais junta, mais junta, mais junta. E nesses processos de formação, essas junções, a gente forma as estrelas, tá? É um processo um pouquinho mais complexo do que eu estou explicando, mas é mais ou menos assim. E nas estrelas, a gente tem altas temperaturas e altas pressões. E nesses ambientes, o que acontece no Sol, por exemplo? Por que o Sol consegue dar toda essa energia para o sistema solar, aquecer o nosso planeta, aquecer outros planetas, e por que ele é tão importante? Porque nele acontece um processo de fusão nuclear. Se vocês voltarem lá na tabela periódica, olharem a tabela periódica aí do livro de vocês, aqui no início nós temos o hidrogênio e do outro lado nós temos o hélio. O hidrogênio, o número dele é 1, o hélio é 2. Acho que a gente já até conversou isso. Quando no Sol, o que acontece? A gente tem a fusão de dois hidrogênios e eles formam um hélio. Então, vocês estão vendo como é que esses processos acontecem, né? A formação de átomos mais complexos do que o de hidrogênio acontecem em estrelas, ok? Quando uma estrela, todo o hidrogênio é fundido em hélio, ela começa a fundir hélio e formar outros elementos, e assim por diante. Vai chegar uma hora que vai existir a morte da estrela, e elementos mais pesados, que são de número atômico muito grande, 80, 90, eles vão ser fundidos apenas em outros processos, tá? Estelares, que são de energia muito brusca, como as supernovas, que é uma grande explosão. Então, esses processos de fusão nuclear acontecem em estrelas, em núcleo de estrelas, em supernovas. Então, toda a matéria que a gente tem hoje, todos os átomos que a gente tem no nosso corpo, no planeta Terra, eles foram feitos nesses lugares e chegaram de alguma maneira até aqui, através da formação do universo e formação do nosso sistema solar, por exemplo. E isso é muito bonito e muito importante a gente aprender, tá? Porque nós somos, como dizia Carl Sagan, que foi a pessoa que começou a estudar essa fusão de átomos, é, é, esses processos que acontecem nas estrelas, nós somos poeira de estrela. Nós fomos feitos, a nossa matéria que acompanha os nossos cabelos, nossa pele, foi feita em um núcleo de alguma estrela há milhares, há milhões, há trilhões de anos atrás. Agora, por último, para a gente finalizar um pouquinho. Quando a gente junta dois átomos, podem ser iguais ou diferentes, a gente vai formar uma molécula. A gente já viu isso com a água, a gente já está vendo isso há muito tempo. E agora eu quero que vocês fixem isso na cabeça de vocês, bem sério, agora falando muito sério. Porque isso é muito importante, porque a construção e a complexidade da vida que a gente conhece vai depender diretamente da junção desses átomos, ok? Essa junção acontece através de algumas ligações, que vocês vão estudar quando estiverem mais velhos, mas vocês entendam que a junção de átomos forma uma molécula, e assim por diante. Moléculas formam células, células formam tecidos, e não só isso, a gente vai formar todo tipo de matéria com essa junção, tá? Por exemplo, o gás que a gente respira, o gás oxigênio, é a junção de duas moléculas de oxigênio, do elemento oxigênio, tá bem? Então, a gente tem que entender muito bem isso. A gente tem vários processos que vão acontecer e a gente já conversou sobre eles, né? Que processo de fotossíntese,
respiração. Se vocês veem um processo de fotossíntese aí no livro de vocês, vou para cá, aí no livro de vocês, como é que ele está dito aí? Nós temos átomos de carbono e oxigênio que vão formar o gás carbônico, o CO2. Então, agora vocês sabem de onde vêm essas letras e esses números, mas H2O, que é a água, a gente já viu, vão formar lá do outro lado, se vocês verem aí na reação, lá do outro lado tem o quê? CH e O. C6H12O6. Isso daí é uma glicose, que é o que a gente usa para obter a nossa energia, para a gente realizar os nossos movimentos. Isso tudo são átomos juntos formando moléculas. Espero que vocês tenham entendido. O exercício eu não vou passar agora. Quando a gente se encontrar no Zoom, eu passo para vocês, tá? Porque a gente vai conversar melhor sobre as dúvidas, porque essa matéria é bem complexa. Mas é isso, a matéria foi conceitos básicos de química. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Um beijo.